tarde, amigos, ouvintes do canal da Casa da Redenção, em Caxias do Sul. Estamos mais uma vez aqui, ocupando esse espaço para que a gente possa continuar fazendo as nossas reflexões que vemos fazendo em todos os terceiros sábados de cada mês. E hoje a gente vai trazer para a nossa reflexão um tema bastante complexo e que precisamos tratá-lo com a devida responsabilidade, seriedade, eu diria até que também com muita transparência, sinceridade, porque é um tema que vai nos falar diretamente no nosso coração. E então nós colocamos o título de conviver com a diversidade. Dois pontos, o grande desafio cultural. Para iniciar esse nosso trabalho, eu convido a todos que elevemos os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Jesus pela oportunidade da reencarnação, de estarmos mais uma vez aqui, reunidos com os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo, para aprendermos e ensinarmos. E pedimos a Ele que nos abençoe nas nossas investidas, que nos abençoe nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que por vezes, por melhor que sejam, acabam sendo talvez mal interpretados pelas pessoas ou até por nós mesmos. Ou nós mesmos não conseguimos traduzir diretamente ou adequadamente aquilo que sentimos e aquilo que gostaríamos de construir na nossa vida. Então, que Jesus nos abençoe nessa nossa caminhada e que possamos erguer a cabeça sempre e seguir adiante. Peço também a ajuda desses amigos para que a gente possa fazer essa reflexão da melhor forma possível, com muita responsabilidade, com muito respeito, com muita ética, né? Transparência também. Então, conviver com a diversidade, o grande desafio cultural. Allan Kardec interroga aos espíritos da codificação sobre qual o papel, o verdadeiro sentido da palavra caridade, exatamente como Jesus a entendia. E a resposta desses amigos foi benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a partir dessa resposta, Kardec comenta: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Então, são duas coisas, né? A esmola como um benefício material, né? E agregado a esse benefício material, nós temos o primeiro mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Isso nos sugere estudar, compreender, refletir acerca de dois conceitos interessantes e complexos, como eu diria, que é a alteridade e a empatia. Então, nós precisamos fazer um movimento contrário ao orgulho, à falsa superioridade, à soberba, à arrogância, que são sentimentos, que são posicionamentos que muitas vezes ferem a suscetibilidade do
a pessoa com quem nós nos relacionamos, né? E então, também, nós precisamos compreender que essa interdependência que a gente tem uns para com os outros supõe algumas coisas que nós precisamos refletir sobre elas. Ou seja, nós temos que nos dar conta que a humildade, ela deve permear as nossas relações sempre, que nós precisamos reconhecer a interação entre o eu e o outro, e esse reconhecimento não é apenas um conhecimento, não é apenas o dizer, eu interajo com o outro, não, são trocas racionais, trocas cognitivas, trocas emocionais, trocas sentimentais, porque é a partir dessas trocas que eu cresço com o outro cresce comigo. Tem um filósofo da antiguidade, não, da modernidade, o Baruch Spinoza, que ele falava dos afetos. Afeto, no Baruch Spinoza, é que para ele eu afeto o mundo e o mundo me afeta. Então, nós não somos pessoas blindadas, nem o mundo é blindado. Nós estamos em completa, inteira e permanente interação. Uma terceira coisa, nós precisamos também desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro. Assim a gente estava falando, né? Alteridade e empatia. Empatia é essa habilidade de se colocar no lugar do outro. E aí a gente enxergar o cenário, aquele momento que está acontecendo, a partir dos olhos do outro. E ser sensível a ponto de compreender as suas emoções e os seus sentimentos. Então, são três coisas. A humildade, que deve sempre permear as relações. Nós temos que admitir que existe uma interação entre nós e o outro, sem isso não há crescimento. E o terceiro é a empatia, que é a possibilidade de se colocar no lugar do outro. E Jesus nos deu um grande exemplo de comportamento autoritário. Em vários momentos de sua passagem por aqui, ele teve assim várias ações, dizeres que nos comprovam isso. E um deles foi o episódio da traição de Judas, que, aliás, como todos nós sabemos, Judas amava Jesus. Ele não queria trair, e não queria prejudicar. Mas ele se deixou enredar por armadilhas que foram elaboradas pela astúcia dos rabinos e a nobreza da época em Jerusalém. Então, o martírio de Jesus provocou nele, né, um sentimento de culpa tão grande que ele não conseguiu superar, a ponto de ele ter cometido o suicídio, como todos nós sabemos. E até hoje, né, a gente sabe, Judas, ele continua sendo apontado como alguém que destoou, alguém que errou tremendamente e que é um exemplo de mau amigo, é um exemplo de traidor. Ainda na atualidade, o nome dele é falado nas rodas de conversa como aquele que traiu uma causa, aqueles que erguem a mão contra o outro. A gente chama aquelas pessoas que erram conosco de Judas Iscariotes, não é mesmo? Essa é a nossa prática diária, sem muitas vezes nos darmos conta da grande injustiça que estamos fazendo com esse espírito que errou, sim, errou como todos nós erramos, mas não foi com a maldade, né, que a gente imagina, né, ou aprendeu até hoje que era. E Jesus, por sua vez, ele já sabia
sabia tudo o que ia acontecer, mas ele se manteve em paz, sereno, não tomou nenhuma iniciativa de excluir Judas do seu convívio, do convívio dos demais, mesmo sabendo da postura diferente desse apóstolo. Ele se manteve firme nos ideais, de amar incondicionalmente. E para quem não sabe, Jesus estava ciente dessa fraqueza moral de Judas, ainda quando Judas se encontrava lá na Galileia. E em encarnação anterior, Judas havia sido o Aitófilo, o sábio conselheiro do rei Davi. 10 séculos antes de Cristo. E daí Aitófilo, que no caso era Judas, né, descontente com o rei Davi, apoiou a revolta do seu filho Absalão, que ambicionava o trono que estava sendo preterido por Salomão, o filho mais novo de Davi. Então, Absalão era o filho mais velho, ele tinha ambição ao trono, mas Davi iria dar o trono a Salomão. E Aitófilo, Judas no caso, ele acabou apoiando essa revolta do filho de Davi. E durante a batalha contra as forças do rei, Absalão morre e Aitófilo, temendo as consequências da sua traição, suicidou-se. Então, quer dizer, Judas já havia se suicidado, né, nessa época, e, portanto, ele trazia na sua alma essa tendência suicida, que foi o resultado de uma imprevidência dele nessa época. Então, assim, além do ressarcimento perante as leis divinas, ele necessitou de várias incursões reencarnatórias, de modo a reparar os danos causados no seu perispírito. E após conseguir se restabelecer, Judas aceitou a missão de reencarnar na Terra na vestimenta física de quem? De Joana d'Arc, lá na França, durante o período da Guerra dos 100 Anos. Né? Ele viria como um médium para que, através da sua mediunidade, ele orientasse, ela, né, no caso, orientasse o rei da época, né, os militares da época, para que ele orientasse com as vozes espirituais que ela ouvia, estratégias de guerra para ganhar aquela guerra ali, naquela época, defendendo a França contra os invasores. Embora tenha sido um sucesso, como todos nós sabemos, né, a sua tarefa, ela conseguiu passar essas estratégias para os militares e a França ganhou a guerra. Embora isso tenha acontecido, ela foi queimada em praça pública aos 19 anos, ela foi condenada, ela foi julgada e condenada, né, à morte na fogueira por o bispo francês Pierre Cauchon, em 1431. Ela foi julgada por bruxaria. Quer dizer, então, porque ela era médium, ela escutava, né, as vozes, e aí eles todos souberam, né, sobre isso, enfim, e aí julgaram ela. Recentemente, o espírito de Humberto de Campos, lá nas Crônicas de Além Túmulo, na erraticidade, ele entrevistou o espírito de Judas às margens do Rio Jordão. E em uma de suas visitas, para recordar e meditar sobre os fatos passados, ele perguntou para Judas o que havia, o que aconteceu naquela época em torno dos eventos do martírio de Jesus. E aí Judas citou para ele que, na época, acima de qualquer sentimento,
ele vislumbrava a política como única arma capaz de triunfar sobre os romanos. Porque ele pensava assim, que Jesus, naquela humildade, né, naquela simplicidade, não teria êxito. Então, ele planejou uma revolta de modo que o mestre passaria para um plano secundário, não ficaria tão né, à vista assim. E aí ele arranjaria colaboradores para uma obra, né, na Palestina, e daí depois ele traria Jesus novamente, né, no lugar dele, vamos dizer. E então ele, quando ele denunciou Jesus, ele não julgou que as coisas fossem atingir esse fim lamentável. Então daí ele acaba se suicidando. Depois veio o remorso, ele presumiu que o suicídio seria a única maneira de se redimir, né, aos seus próprios olhos, né. E daí conta, né, o Humberto de Campos conta que ele submergiu em séculos de sofrimento expiatório, culminando numa morte pela Inquisição, que foi na questão da libertação da Joana d'Arc. Tudo isso, né, e a gente sabe que Maria, mãe de Jesus, pediu uma autorização para ficar lá na porta, né, do Vale dos Suicidas, esperando Judas para auxiliar ele na sua caminhada, no seu retorno, né? E Maria fez isso. E Judas, então, após todos esses acontecimentos, que agora não sei contar tudo detalhe por detalhe, mas a gente sabe que ele, após tudo isso, ele se entregou ao amor incondicional de Jesus. E ele concluiu o ciclo das suas encarnações dolorosas e conseguiu perdoar a si mesmo. Ele se perdoou. E aí, agora, após tudo isso, ele olha complacente para todos nós que acusamos ele sem refletir, né? O seu nome pesa uma maldição assim milenária e ele não dá muita importância para isso, segundo o que a gente sabe. Ele já está saciado de justiça e ele já se perdoou, como eu já havia dito, e ele só adverte aqui, eu peguei da internet, tem toda essa história, né, e eu peguei, assim, uma frase em que ele diz assim, né, ele adverte sobre Jesus, né, em relação ao Mestre. Infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Então ele faz um alerta para todos nós, né, que se ele traiu, muitas vezes a gente está traindo também Jesus todos os dias. Bem, mas contando essa história de Judas, para que a gente veja que a atitude de Jesus ela foi de uma grandeza inigualável. Ele nos deixa, assim, um exemplo de que estamos na vida para aprender, para ensinar, para que a gente colabore com o engrandecimento de todos e que a gente admita que as diferenças são importantes, porque sempre nós temos o que aprender e sempre teremos o que ensinar, uns com os outros. E como a gente pode perceber, diante de todo esse contexto, né, a gente vê que a autoridade ela é o estabelecimento de uma relação de paz.
é a capacidade de conviver bem com a diferença da qual o outro é portador. E o outro aqui é escrito com O maiúsculo, né? Tem um filósofo que fala, Levinas, que ele diz que o outro é com O maiúsculo por quê? Porque ele não é só a outra pessoa, o próximo, a pessoa que a gente tem ali do lado. Ele não é só isso. Ele é além disso. Essa pessoa, esse outro, ele é com O maiúsculo porque ele é o diferente. Ele é o oposto. Ele é o distinto. Ele é o incomum ao mundo, nos nossos sentidos, né? Ele é o desigual. E na sua realidade, ele tem que ser respeitado como ele é e como ele está. Sem indiferença, sem descaso, sem repulsa, sem exclusão. E ainda muito mais do que isso, muito mais. Nós temos que aprender a aprender com esse oposto, com esse desigual, com esse diferente, com esse incomum aos nossos olhos. Né? Então, a gente percebe nos nossos agrupamentos, tanto no agrupamento religioso, como na família, como entre amigos, né, que tem um processo silencioso de exclusão das pessoas, né, em função de uma homogeneidade utópica. Nós queremos homogeneizar as pessoas, como se homogeneizar, como se torná-las iguais, nos garantisse uma segurança particular de controle de alguma situação. E a gente sabe que essa é uma postura equivocada daqueles ou de nós que ainda não compreendemos o valor da diversidade. Então, o que é convivência? O que é convivência? Conviver é viver em companhia do outro, o outro com um maiúsculo. E a convivência, no sentido lato, trata-se de um conceito relacionado com a coexistência pacífica e harmoniosa de grupos humanos no mesmo espaço. Então, conviver é um conceito relacionado com a coexistência pacífica e harmoniosa. Pacífica e harmoniosa. De grupos humanos que convivem ou que vivem no mesmo espaço. Então, conviver com os contrários é tolerar as diferenças. E tolerar aqui significa compreender o outro na sua diferença. Assim como a gente quer que o outro nos compreenda. Mas muitas vezes a gente trata o outro com indiferença. Quando ele é esse outro que não cabe na nossa homogeneização. Então a gente trata o outro com indiferença, que significa negar a diferença. A gente nega. Quando o outro não age, não pensa da mesma forma que a gente gostaria, de acordo com as nossas expectativas, a gente nega a diferença, a gente trata ele com indiferença. E esse momento que nós estamos vivendo, que não é por acaso, nós estamos vivendo um mundo em que a gente está construindo a melhoria do planeta Terra, né? Uma passagem para um mundo melhor, como a gente deseja. Então, esse momento, ele nos chama a ampliar os nossos conceitos e aprofundar a nossa meditação sobre isso. Porque
que a melhora das nossas condições individuais apela para esse melhor entrosamento com a diversidade. Né? Se a gente for pensar na natureza, por exemplo, já pensaram se a natureza fosse árvores todas iguais, pássaros todos iguais, tudo igual? Não havia essa diversidade maravilhosa. Né? E essa troca que existe entre nós e a natureza, entre a natureza e a natureza, né? Nós fazemos parte, né? Separado da natureza. Mas essas trocas maravilhosas que existem entre os animais, entre as plantas, entre nós, os animais, entre, enfim. Por que há essas trocas e nós aprendemos com elas? Por causa da diversidade, porque somos diversos. Então, buscar a essência de tudo e de todos, nós precisamos buscar essa essência na formação de uma ampla compreensão da vida que nos cerca. Ampliar a nossa visão. Subir ao monte, como eu começo, no volta e meia eu falo, né? Nós temos que subir ao monte e ver, compreender com maior amplidão tudo isso. E cada criatura, cada acontecimento, cada singularidade, por mais que não desperte interesse ou atração nas nossas almas, é um percurso por onde transita o princípio da soberania e da vontade de Deus. Cada um de nós, na nossa diversidade, na nossa diferença, temos a nossa contribuição para dar. Nesse percurso divino, como a autora fala aqui, que eu li uma frase da irmã Cido. E a gente precisa compreender que muitas vezes o problema não é as diferenças, mas sim as barreiras imaginárias que a gente gera no campo dos sentimentos, em relação ao que a gente acredita que é conflituoso, que é inconciliável, que não tem como conviver. Então, são barreiras imaginárias que a gente coloca na cabeça e vai vivendo de acordo com essas barreiras. Então, são fantasias nossas, ou que nos colocam, né, essa sociedade mercadológica, consumista, que tem interesses apenas de poder, de dinheiro, do ter, do ser, nos coloca essas fantasias que nos levam ao desamor, né? Que nos levam àqueles resquícios dos nossos instintos primários. E a gente passa a viver e a agir no mundo como os nossos irmãozinhos ali que não têm uma racionalidade maior. Então, gente, é urgente que a gente avance no estudo das diferenças. Isenção de conceito prévio, de preconceito. Nós temos que tentar identificar na mensagem de Deus que ele coloca os diferentes nas nossas relações para que a gente aprenda os outros, para que a gente aproveite aquilo de bom que os outros, que essa diferença tem, para construir. E essa questão da superação das diferenças, muitas vezes, eu diria até na maioria, quase que total das vezes, está em nós vencermos a nós mesmos e não o outro. Nós temos que vencer essas construções milenares de separatividade que foi erguida, né? Esses muros de ignorância, de atraso, de falta palavra, ignorância e atraso,
Então, nós temos que sair dessa condição de querer reduzir o outro ao mesmo. A igualdade, nos nossos arquivos mentais, ela não passa de uma caixinha de padrões transitórios e frágeis, aos quais a gente se apega como uma expressão de verdade pessoal, mas que aquilo é a nossa verdade. E nós temos que lutar por ela. E, no entanto, como a gente estava dizendo agora há pouco, né, a beleza da vida está no ato de todos serem diferentes e terem algo novo a nos ensinar, a colaborar nas relações. Então, a gente precisa se abrir para esse mundo novo, de vivências altruísticas, de vivências ricas de diversidade, demonstrar aquilo que a gente é, da nossa essência, e aquilo de bom que a gente pode apresentar para o mundo. Né? E esse desafio de conviver com as particularidades alheias, né? É um desafio bastante grande, complexo, mas a gente tem que se desafiar. Sem querer, de forma arrogante, adaptar as pessoas à nossa visão. Então, assim, ó, o dia que a gente conseguir tudo isso, o mundo, sem dúvida, ele vai ser um lugar melhor. E quando a gente prezar essa diferença alheia como sendo um direito inalienável de todo ser. E mesmo que a gente não concorde, muitas vezes, com a singularidade do outro, e nós temos como dever proceder no amor, com inalterável respeito às diferenças, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer pessoa. E se a gente quer esse mundo do bem, nós temos que construir, temos que ter vontade, temos que ter esforço. Porque a ética da alteridade, ela consiste basicamente em saber lidar com esse outro, né? Em saber lidar com ele sem fazer com que ele se torne igual a respeitar as suas particularidades. Então, como a própria tem um livro Diferenças São Defeitos, que eu não lembro bem se foi a Irmã que escreveu, a Maria Modesto Cabo, não estou bem lembrada, mas ela diz assim: diferenças não são defeitos, é o título do livro. Né? E ela diz assim no livro: diferenças não são defeitos ou álibis para que decretemos o sectarismo e a indiferença. Somente porque a gente não compreende o papel dos diferentes na engrenagem da vida, executando uma missão específica que quase sempre só conseguiremos entender quando decididamente vencermos as etapas do processo de construção da alteridade. É isso que ela diz lá. Então, o livro Laços de Afeto, Laços de Afeto, da minha irmã, ela nos coloca, né, que a gente problematizou toda a questão e agora ela nos ajuda a tentar consertar tudo isso, ou algumas sugestões de como a gente deve proceder para que a gente consiga fazer isso, né? Então, ela diz assim nesse livro, que o processo autoritário ele pode ser caracterizado por algumas etapas, que são três. Primeiro, conhecer a diferença. Segundo, compreender a diferença. Terceiro, aprender com a diferença. Conhecer é a fase do acolhimento do outro, se despindo de qualquer tipo de preconceito, de estereótipos éticos pré-formulados, né? Usando de todo o nosso
No segundo momento, compreender a diferença. Criação de avaliações parciais, não definitivas, que favoreça a análise desse outro, buscando entender-lhe as razões, estudar os motivos, até que a gente consiga penetrar na essência desse ser, tentando compreendê-lo pela apreensão do sentido que ele tem, do seu potencial cooperativo. Em terceiro lugar, né, aprender com a diferença é uma fase que permite acessibilidade mútua, receptividade aos sentidos, propicia uma relação de aprendizado e elastecimento das noções sobre como a diversidade do outro pode nos ensinar ao outro. E buscando sempre, se possível, aprender a amá-lo na sua particularidade. 3 pontos complexos que são como degraus, né? A gente vai subindo, mas que se a gente se desafiar, a gente vai conseguir. E ela, a alteridade, ela está presente nos atos de solidariedade, de empatia, de respeito nas relações sociais. Então, nós temos sempre em mente isso, colocar na nossa cabecinha, né? A solidariedade, a empatia, o respeito, a gente vai conseguir trilhar esses 3 passos, né? E esse investimento que a gente vai fazer é um processo, talvez, para alguns, né, mais do que os outros, um processo mais longo ou menos longo. Então, esse processo de compreensão, ele não vai só melhorar as nossas relações subjetivas, mas também ele vai auxiliar a estabelecer o nosso autoconhecimento frente à convivência com o outro. Quer dizer, nós não estamos só favorecendo o outro ao compreendê-lo, né? Nós estamos nos favorecendo também, porque convivendo com o outro é que a gente vai se autoconhecer. Por isso que Deus nos coloca em relação, nos coloca em sociedade, por isso que somos seres sociais. Porque é na relação que a gente vai ter a oportunidade de investigar em nós mesmos, a partir daqueles conflitos, os desencontros com o outro, as causas reais das nossas dificuldades e das nossas potencialidades. E se deparar com as nossas dificuldades causa muita dor. E nós precisamos estar preparados para isso. Não adianta a gente camuflar, ou só uma peneira, que nem diria minha mãe. Não adianta a gente camuflar. Está ali, a dificuldade está ali, está presente. E essa dificuldade, ela vai continuar atraindo pessoas e situações enquanto a gente não admitir e não souber ressignificar. Então, vai doer bastante. E a gente tem que libertar-se dessa ideia de uniformidade. Essa escravidão mental que a gente tem dentro de cada um de nós. E nós temos que descobrir, assim, cada um de nós, o nosso caminho para Deus. Não podemos esquecer que todos nós temos um poder divino. Todos. Independente de quem seja, de onde esteja, da condição que tenha, nós temos um poder divino. Que nós temos que criar, nós precisamos criar. Então, para finalizar essa nossa reflexão de hoje, nós precisamos e temos que ficar com isso guardado na nossa mente, né? E no nosso coração também. Que o comportamento utilitário nem exige vontade,
humanos exige maleabilidade, exige altruísmo, assertividade, domínio emocional, muito domínio. E, principalmente, a vigilância sobre nossos impulsos inferiores. Porque é por meio dos nossos impulsos inferiores que nós acabamos cometendo muitas atrocidades com o outro, querendo que o outro seja aquilo que a gente quer, e não aquilo que ele é na essência. E para conseguir tudo isso, meus amigos, muita oração, meditação, ouvir os nossos próprios sentimentos e principalmente trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sem isso, eu acho que a gente não vai conseguir. A gente não consegue. Tá bem? Desculpa a emoção. A gente sempre se emociona quando fala sobre tudo isso, porque é algo que toca bastante o nosso ser, porque ainda não conseguimos, né, ser, não conseguimos seguir o exemplo do Mestre. Lindíssimo. E o exemplo também de Maria, a mãe de Jesus, que diante do assassino do seu filho, né, que foi praticamente, né, um assassinato, diante da traição tão grande, né, que a gente sabe hoje que não foi, né, porque ele quis, né, ele tinha o melhor dos sentimentos, através desse exemplo de Maria, que perdoou, que a gente possa, né, refletir sobre tudo isso e construir uma caminhada autoritária. Vai ser bom para nós, vai ser bom para os outros e vai ser bom para o planeta. Muito obrigada pela disponibilidade de todos vocês, de estar me escutando até agora. Agradeço também a essa equipe espiritual maravilhosa que nos coordena sempre, que está sempre presente, nos auxiliando, nos abençoando. E até o sábado, o segundo sábado de março. Que assim seja, né? Muito obrigada.